que é que faz com que uma conversa numa nova língua soe mesmo natural? Sabes aquele ponto em que deixamos de parecer um turista com um guia de frases e passamos a soar como alguém que realmente pertence ali? Muitas vezes o segredo não está naquele vocabulário super complexo, mas sim nas pequenas frases do dia-a-dia. Exatamente. São as frases que funcionam tipo como o azeite nas engrenagens de uma conversa. Sim. Sem elas, a comunicação até funciona, mas range um bocado. Com elas, tudo flui de uma forma muito mais suave. É precisamente esse o nosso objetivo hoje. Temos aqui um guia prático com dezenas de expressões essenciais em português. E em vez de as lermos tipo como uma lista, vamos fazer uma viagem. Gosto da ideia. Vamos construir um dia hipotético em Portugal. Começamos com um encontro na rua, depois vamos às compras, paramos para almoçar, talvez uma reunião de trabalho e no fim tentamos marcar um café com um amigo. E em cada passo vamos descobrir as frases que nos salvam. E o que é fascinante nisto é que não vamos apenas traduzir, vamos descodificar a cultura por trás de cada expressão. Certo. Porque é que certas frases criam uma ligação e outras evitam constrangimentos de uma forma tão elegante? É aí que está a verdadeira fluência, na demonstração de inteligência social. Perfeito. Então vamos a isso. O nosso dia começa com um passeio e de repente damos de caras com alguém que não víamos há anos. A primeira frase que o nosso material sugere é um clássico absoluto. O mundo é pequeno, não é? É a frase perfeita para quebrar o gelo. A fonte dá o exemplo de encontrar um antigo colega num aeroporto no estrangeiro, que é o cenário ideal. Sim, clássico. O poder desta frase está em reconhecer a coincidência de uma forma que une imediatamente as duas pessoas. Cria uma pequena bolha de espanto partilhado, sabes? E depois do choque inicial vem a pergunta. O nosso guia sugere algo mais interessante do que o simples como estás. A frase é: o que é que tens feito ultimamente? Parece subtil, mas a diferença é enorme. É a diferença entre uma porta fechada e uma porta aberta. Como estás, convida quase sempre a uma resposta automática. Bem, obrigado, e tu? É um ritual. É um ritual, exatamente. Mas o que é que tens feito ultimamente é um convite genuíno. Abre espaço para a pessoa falar do novo emprego, de uma viagem, dos filhos. Transforma um cumprimento numa oportunidade de conversa real. Char realmente ou sempre na mesma? Confesso que, no início, achava estas respostas um bocado, pessimistas. É uma ótima observação. Por que não dizer só, está tudo ótimo? Exato. E é aí que entra a subtileza cultural. Dizer está tudo ótimo pode em Portugal ser interpretado como um pouco excessivo, quase como se a pessoa estivesse a gabar. Há uma valorização da modéstia. Então é mais por humildade do que por pessimismo. Precisamente. E talvez até um pingo de superstição. É como se dizer que está tudo perfeito fosse tentar a sorte. Não me posso queixar, é o equilíbrio ideal. Reconhece que a vida está boa, mas sem desafiar o destino. Demonstra contentamento de uma forma muito sóbria e culturalmente ressonante. É um sinal de maturidade. Fascinante. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Ok, a conversa fluiu, mas agora temos de ir. Como é que se termina sem parecer rude? O guia sugere, foi fixe apanhar conversa e manda-me uma mensagem qualquer dia. São duas ferramentas sociais muito eficazes. Foi fixe apanhar conversa, fecha o momento com uma nota positiva, de gratidão. Certo. E, manda-me uma mensagem qualquer dia, abre uma porta para o futuro, mas de forma muito descontraída. A responsabilidade, ou a bola, como diz a fonte, fica do lado da outra pessoa. É amigável, mas sem pressão. Certo. Estas frases para quebrar o gelo são fantásticas, mas depois da conversa a vida real acontece. Imagina que, no nosso dia hipotético, temos de ir a uma loja. É aí que a conversa pode ficar complicada, especialmente quando envolve decisões e, claro, dinheiro. Sem dúvida. E a forma como se aborda um vendedor pode definir toda a interação. Exato. Em vez de apenas apontar e dizer o que é isto, que soa um pouco brusco, a sugestão aqui é, pode dizer mais sobre este. Gosto disto porque soa mais inteligente, mais ponderado. Exatamente. Transformam a pergunta transacional numa pergunta relacional. Mostra um interesse genuíno e convida o vendedor a ser um consultor, a partilhar o seu conhecimento. Em vez de ser só alguém que vai buscar um produto. Precisamente, abre a porta a uma conversa muito mais rica. E um consumidor informado faz outras perguntas. O guia destaca algumas. A primeira é, tem DVT incluída? E depois, claro, a questão do preço. Tem algum desconto?
E a forma como se pergunta é a chave. Não é uma exigência, é uma sondagem. Mantenha a conversa educada. Mas há uma pergunta que, na minha opinião, é ainda mais importante. Posso devolver se não servir? Eu hesitaria em fazer essa pergunta. Não sou um bocado desconfiado? Como se eu já estivesse a planear não gostar. É uma ótima questão. Em algumas culturas, talvez. Mas em Portugal e na Europa em geral, é visto como um sinal de um consumidor inteligente e previdente. A sério? Sim, as políticas de devolução variam imenso e clarificar isto antes da compra é um ato de responsabilidade. As lojas com boas políticas até têm orgulho em afirmá-lo. Não é um confronto, é uma clarificação que poupa dores de cabeça de toda a gente. Faz sentido. E se estivermos mesmo indecisos? Gosto muito das estratégias de saída educadas que o guia nos dá. A primeira é, isso está um bocado fora do meu orçamento. Que é muito mais elegante do que isso é caro demais, não é? A palavra orçamento despersonaliza a questão. Não é que o produto não vala o dinheiro, é que não se enquadra no plano financeiro da pessoa naquele momento. E até pode levar o vendedor a sugerir outra coisa. Exatamente, uma alternativa mais em conta ou uma modalidade de pagamento. E a outra é, deixe-me pensar nisso. Um clássico para quem, como eu, precisa de tempo para... Sim, para processar. Exato, para processar uma decisão. É a forma perfeita de ganhar tempo, sem fechar a porta. E se a decisão final for um não, o guia sugere a frase final. Acho que vou deixar ficar. Obrigado. Curta, educada, perfeita. Funciona sempre. Ok, compras feitas, o nosso dia continua e a fome aperta. Vamos almoçar. Entramos no restaurante. Como é que se pede de forma natural? A sugestão é, vou querer o salmão grelhado, se faz favor. E é exatamente essa a construção. Vou querer é a chave. Funciona para tudo, desde o prato principal, à água, ao café. É a forma padrão e soa imediatamente natural. E se precisarmos de mais tempo porque o menu é gigante? O guia sugere, importa-se de nos dar mais uns minutos? Uma frase educada que tira toda a pressão. Mas o cenário mais delicado é quando o pedido foi errado. A sugestão é, desculpe, acho que isto não é o que pedi. A chave aqui é o tom, certo? Completamente. O acho que é genial. Suaviza a afirmação. Transforma uma acusação, tipo você enganou-se, numa observação colaborativa. Parece que houve aqui um engano. E a calma e o respeito na abordagem, como a fonte salienta, resolvem 99% destas situações de forma rápida e positiva. E depois do prato principal, que em Portugal pode ser bastante generoso, surge outra frase útil. Podemos levar isto para fora? E sejamos honestos, com o tamanho de algumas doses em Portugal, esta frase não é uma opção. É uma necessidade. É a garantia do almoço do dia seguinte. Exatamente, é uma prática cada vez mais comum. Mas agora o guia menciona duas perguntas que descreve como muito inteligentes, especialmente para quem viaja. A primeira, o serviço está incluído. Isto é super importante. A cultura da gorjeta é muito diferente da de outros países, como os Estados Unidos. Perguntar isto pode evitar pagar duas vezes. Precisamente. Em muitos restaurantes na Europa, uma taxa de serviço já está incluída na conta. A gorjeta é mais um bónus por um serviço excepcional. A outra pergunta inteligente é sobre alergias, como este prato tem nozes? Isto não é só inteligência, é segurança. E para fechar a refeição, especialmente no jantar de grupo, a frase que salva amizades. Podemos pagar separadamente? Essencial. E fazer esta pergunta no início ou a meio da refeição e não no caos do final é um sinal de organização e respeito pelo tempo de todos. Perfeito. O nosso dia hipotético avança. Depois de almoço, temos uma reunião de trabalho. E aqui a clareza é tudo. Uma frase que o nosso material destaca é: pode esclarecer o que quis dizer com isso? Esta é uma ferramenta de comunicação poderosíssima. Em vez de ficar em silêncio e assumir que percebeu, ou pior, interromper com "não percebi", esta frase convida a outra pessoa a reformular. Mostra que se está a ouvir com atenção. Exato. E que se valoriza a precisão. No ambiente profissional, isto evita mal-entendidos que podem custar caro. Gosto também das frases que mostram uma atitude colaborativa. Por exemplo, assumir responsabilidade com "fico responsável por isso". Mostra iniciativa. Mas a minha favorita é: excelente ponto,
Não tinha pensado nisso dessa forma. É uma frase fantástica. Numa reunião, valida imediatamente a contribuição de um colega, mostrando que não estamos ali apenas para defender as nossas ideias, mas para construir algo em conjunto. Mas não pode ser visto como um sinal de fraqueza. Como se a pessoa não tivesse as suas próprias ideias. Pelo contrário, mostra confiança e uma mente aberta. Só quem está seguro das suas próprias capacidades é que consegue reconhecer abertamente o mérito dos outros. Se ligarmos isto ao panorama geral, estas expressões constroem o que se chama capital profissional. Certo. Fique responsável por isso, posiciona a pessoa como fiável. Excelente ponto, posiciona-a como uma excelente jogadora de equipa. E quando nos fazem uma pergunta e não sabemos a resposta na hora? O pânico. O guia sugere. Depois digo-te qualquer coisa sobre isso. O que é infinitamente melhor do que inventar uma resposta. Mantém a credibilidade intacta, é uma promessa de que a informação será verificada e correta, é uma forma muito profissional de ganhar tempo. Faz todo o sentido. O dia de trabalho acabou. Agora, a parte final. Organizar a vida social. Como é que se convida alguém para um café sem parecer demasiado ansioso? O segredo está nas perguntas abertas e de baixo risco. O guia dá 2 exemplos perfeitos. Estás livre este fim de semana? Ou o clássico, queres tomar um café qualquer dia? São convites leves. Muito. O qualquer dia é vago de propósito, dando à outra pessoa imenso espaço para aceitar, recusar ou sugerir outra altura sem qualquer constrangimento. E para gerir o calendário, há 2 expressões que adoro. A primeira é simples. Deixa-me ver a minha agenda. Mas a segunda é uma obra de arte. Vamos agendar a lápis. É uma expressão brilhante, não é? Lembro-me da primeira vez que ouvi, fiquei genuinamente confuso a pensar se era suposto trazer um lápis. É daquelas expressões que, quando se aprende, nos faz sentir que subimos um degrau na fluência. E descreve perfeitamente o conceito. É um plano provisório. Há uma intenção real de que aconteça, mas ainda não está gravada em pedra. Precisa de confirmação. E, por fim, o momento delicado de recusar um convite. Em vez de inventar uma desculpa, o guia sugere uma abordagem honesta, mas gentil. Hoje não estou muito virado para isso. É muito mais respeitoso do que um não me apetece. A razão da recusa está no estado de espírito da pessoa, no seu nível de energia naquele momento específico. Não é uma rejeição do plano ou da pessoa. É algo que os amigos geralmente compreendem. Exatamente, porque todos já nos sentimos assim. Ok, o nosso dia hipotético chegou ao fim. Se olharmos para trás, o que aprendemos é que dominar estas frases vai muito além de apenas falar português. Trata-se de se conectar, de mostrar respeito e de navegar em situações sociais com muito mais confiança. Exato. A diferença entre um falante que é meramente funcional, que consegue pedir um café, e um comunicador que é verdadeiramente fluente, reside precisamente nestas nuances. Estas frases são, na verdade, o lubrificante social de uma língua. Permitem que as interações decorram de forma suave, positiva e sem atritos desnecessários. Isso deixa-nos com uma reflexão final. Percorremos um dia inteiro com estas ferramentas. Fica a pergunta: qual será a próxima frase do dia-a-dia que, ao ser dominada, poderá transformar completamente uma interação social noutra língua? Afinal, talvez o objetivo final não seja apenas o que se diz, mas sim como se consegue fazer a outra pessoa sentir-se vista, ouvida e respeitada.